Mercúrio retrógrado. É esse bicho papão todo? Vamos conversar sobre isso depois da vinhetinha. Nesses últimos dias, nós passamos por um período relativamente longo de Mercúrio retrógrado e eu recebi algumas perguntas das pessoas comentando o que seria o Mercúrio retrógrado e quais seriam os seus efeitos e o que pode ser feito para contornar uma suposta situação adversa. Então, Mercúrio retrógrado é o seguinte: quando você aqui da Terra, você olha para o céu e você tem a ilusão de que Mercúrio está se movimentando em sentido contrário do habitual. Seria como se ele estivesse voltando para trás, passando por onde ele já havia passado anteriormente. Então, vamos dizer assim, é uma espécie de ilusão de ótica. Astrologicamente, o Mercúrio retrógrado tem significado sim. Né? Qual é o significado disso? Significa que a comunicação ela fica dificultada, ela fica mais assim exigindo da gente maior trabalho comunicativo. Então tudo aquilo que eu vou falar está sujeito a ter mal entendidos, só isso, é basicamente isso. A gente sabe que maus entendidos envolvendo a comunicação podem resultar em situações delicadas, até mesmo muito delicadas, dependendo da situação. Esse efeito do Mercúrio retrógrado, ele não vai ser igual para todas as pessoas, obviamente que não, né? Porque tudo em astrologia é assim. Todo e qualquer aspecto que você tem no céu e que vai acabar tocando no seu mapa, não vai estar influenciando da mesma maneira do que no mapa do seu coleguinha. Então sempre vai ter bastante diferença e tem que ficar atento a isso. Depende do que está sendo envolvido aí nessa situação. Depende de quem rege o setor das comunicações no seu mapa astral, que é a casa 3, que é a casa 9. Depende do próprio Mercúrio, seu natal. Depende de um monte de coisa. E mesmo quando eu falo de Mercúrio retrógrado, eu tenho que estar olhando qual é a dignidade desse Mercúrio. Por exemplo, se esse Mercúrio está num signo de Gêmeos ou no signo de Virgem, ele está fortalecido. E mesmo estando retrógrado, ele pode gerar mal entendidos que não são tão difíceis assim de se resolver. Pelo menos essa seria uma tendência geral, por estar esse Mercúrio numa situação muito potente, né? Que seria uma questão de domicílio, de regência e tudo mais. Então, esse é um ponto que ele tem em mente. Então, o Mercúrio retrógrado não vai ser igual para todo mundo. Para uma pessoa, ele vai ter um efeito, para outra, mas o efeito será, né? O efeito será sempre de uma dificuldade de comunicação, uma dificuldade comunicativa. O que eu devo fazer quando eu estou passando o processo de Mercúrio retrógrado, ou que eu vi por meio de uma análise que esse Mercúrio retrógrado me atinge de uma maneira mais ou menos intensa na minha situação particular, ou mesmo na prática, né? Eu não fui nem num astrólogo, mas ouvi dizer que o Mercúrio está retrógrado e estou percebendo que a coisa está assim meio confusa, né? Quando eu falo uma coisa, as pessoas entendem outra e tudo mais. Seria interessante evitar durante o Mercúrio retrógrado você está fazendo alguma atividade que exige uma comunicação. Então suponhamos que aquela comunicado você pode fazer, esperar um pouco para fazer ele, então você espera. Se não tiver como esperar esse período de Mercúrio retrógrado e você tiver que se comunicar, principalmente se você é um profissional da comunicação, um jornalista, um professor, uma professora, uma jornalista, um advogado, enfim, um advogado e assim por diante, políticos, né, que também eles necessitam muito dessa questão comunicativa. Então, nesse tipo de situação, você deve ter bastante cautela, evitar o improviso, fazer sempre o seu texto antes, pedir para alguém conferir, alguém de confiança, depois de conferido você relê, tomar bastante cuidado. É só isso, mas de um modo geral, o estado de Mercúrio retrógrado não é nada tipo assim, fujam para as montanhas, olha só que situação horrível, que situação perigosa.
eu estou vivendo agora. Normalmente não é nada tão grave assim para as pessoas ficarem alerta. É porque normalmente a mídia, de um modo geral, ela é muito apelativa, né? E ela mesmo fica reverberando, e às vezes pessoas ficam na internet, olha só, Mercúrio retrógrado, toma muito cuidado, toma cuidado. Não é assim, é necessário um certo cuidado dependendo da situação, mas nunca é algo tão grave assim, ou normalmente não é algo tão grave assim, algo tão preocupante, certo? Então fica essa dica, né? E fique atento sempre à comunicação de modo geral, porque comunicar sempre é algo bastante relevante e a gente deve sempre estar medindo nossas palavras, não ser leviano com as palavras, especialmente com o Mercúrio retrógrado. E obviamente vai depender das configurações no seu mapa astral em uma determinada situação, como aquele Mercúrio retrógrado vai estar atingindo você. Porque uma coisa é um Mercúrio retrógrado, vamos supor, em Áries, né? Ele pode atingir muito o meu mapa, mas pode não atingir muito o seu mapa, ao passo que um Mercúrio retrógrado, vamos supor, em Peixes, pode te atingir muito mais do que a mim, certo? Então fica aí a nossa pequena explicação sobre a questão do Mercúrio retrógrado. Grande abraço e até mais!